Vamos ler aí o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Embora a nossa meditação vai se pautar muito mais nos versículos 22 e 23, eu acho que hoje, pelo menos, é importante que a gente leia todo esse bloco novamente, que vai do versículo 16 até o versículo 25. Embora o capítulo vá até o versículo 26, ele faz mais sentido com o restante do texto do capítulo 6. Então ele casa melhor ali. Mas os tradutores da Bíblia quiseram deixar o 26 aí junto no capítulo 5, então a gente vai deixar ele para um outro momento. Mas por enquanto nós vamos ler Gálatas 5, do verso 16 ao 25. A minha versão é NVI, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. O Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos então iniciando esse novo tema, que estou chamando aí de o fruto do Espírito, porque é o tema de Paulo, o fruto do Espírito. E o subtema aí é o caráter transformado pelo Espírito Santo. Porque aqui, vamos ver hoje e nas próximas semanas, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida mais íntima do crente. Mais do que simplesmente dos seus hábitos, das suas palavras, das suas ações, das suas reações, nós vemos a ação do Espírito na estrutura que forma os nossos afetos, os nossos pensamentos e os nossos desejos. Essa é a ação do Espírito Santo. Não é proposital, mas a gente vem numa sequência de estudos falando sobre a obra do Espírito Santo. Nós pensamos sobre a pessoa do Espírito Santo, depois nós falamos sobre os dons do Espírito Santo e hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Esse é mais um tema que nós encontramos dentro da teologia sistemática, naquela categoria que a gente pode chamar de pneumatologia. Na verdade, esse tema ele se sobrepõe a várias áreas da teologia. A gente pode falar de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, mas também a gente pode falar de soteriologia, que é o estudo da salvação ou as implicações da salvação na vida do ser humano. Nós podemos falar desse mesmo tema dentro de antropologia bíblica, ou seja, quem é o ser humano a partir de uma visão bíblica, porque na antropologia a gente fala do ser humano caído, a gente fala do ser humano regenerado e a gente fala do ser humano glorificado. Então a antropologia trata também desse tema. E a gente pode falar também dentro do campo da ética, porque nós vamos falar de ações, mas essas ações são profundamente enraizadas na moral cristã. E a moral cristã não é uma moral inerente. A moral cristã, ela não passa a partir daquilo que nós nascemos ou aquilo que nós somos por natureza. A moral cristã, ela parte da obra do Espírito Santo em nós. Porque nós podemos ter algumas coisas que parecem o fruto do Espírito Santo, mesmo sem ter nascido de novo. Algumas das características que nós vamos ver, ou todas as características, por assim dizer, nós podemos experimentar de uma forma ou de outra na vida como uma expressão da graça comum de Deus. A graça comum, ela atinge aqueles que também não conhecem a Deus. Então nós vemos também bondade em pessoas que não amam, que não conhecem a Deus, que não são salvas. Nós vemos alegria, nós vemos fidelidade em maior ou em menor grau. Nós vemos aspectos também dessa moral na vida de pessoas que ainda não foram atingidas pelo Evangelho. Mas o que nós vamos falar, a partir de hoje, é de uma ação que vai além das obras humanas,
que mesmo essas coisas como bondade, fidelidade, domínio próprio, amor, que aquele que não conhece a Deus ou aquele que não experimentou a salvação exerce, essas coisas não são fruto do Espírito Santo. Elas são também obra da carne. Ainda que sejam boas obras da carne, mas são coisas que são expressadas na força de vontade humana, como um resquício dessa graça que continua na imagem de Deus, mesmo nessa imagem que foi maculada pelo pecado. Paulo vai falar nos capítulos iniciais de Romanos que a nossa consciência às vezes nos condena e a nossa consciência às vezes nos afaga, dizendo muito bem, e isso é uma mostra de que a palavra de Deus ou de que a lei de Deus, de alguma forma, ainda está ali no fundinho do nosso coração. A questão é que quanto mais o tempo vai passando e os efeitos da queda vão se avolumando em nós e ao nosso redor, este senso de Deus, esse senso divino, vai sendo diminuindo. Os nossos olhos vão sendo embaçados pelo pecado, pela injustiça, pelo pecado no mundo, e nós vamos perdendo Deus de vista. De forma que o ser humano, embora o ser humano que ainda não conhece a Deus, que ainda não foi atingido pelo Evangelho, ainda assim tenha um senso de ética e de moral, que é um resquício dessa graça de Deus no seu coração e no seu caráter, não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de uma obra muito maior, muito mais profunda e muito mais completa, que é a obra do Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo. Aquilo que nós estamos chamando, então, como Paulo, de o fruto do Espírito. O texto que nós vamos destacar aqui é Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que expressa esse fruto do Espírito. E é bom nós lembrarmos um pouquinho do contexto dessa carta de Paulo, em que ele está escrevendo aos irmãos da Galácia, que estavam lutando contra o legalismo. Um grupo de judaizantes veio até eles e disse a eles: olha, vocês têm que crer em Jesus, mas vocês só vão ser salvos de verdade se vocês crerem em Jesus e guardarem todos os ritos da lei mosaica. As festas, a dieta, fazer a circuncisão, tudo aquilo que faz parte da vida judaica, vocês têm que primeiro incorporar para então viver uma fé em Jesus que seja completa. Ou seja, eles estavam dizendo que a fé em Jesus não era suficiente. Ela era uma parte dessa necessidade de salvação, mas que também toda a regra ou a ética mosaica precisava ser colocada em prática na vida para que então viesse a salvação. Ou seja, era uma fé que era pautada em Jesus, mas também no próprio desempenho, nas próprias obras. E Paulo gasta então 5 capítulos falando sobre a fé como o único meio pelo qual nós recebemos a salvação. Que a salvação é por meio de Jesus, que a salvação é um ato de graça de Deus e que nós recebemos não pelos nossos méritos e pela nossa força, mas por meio da fé na obra final de Jesus. Então Paulo agora começa a falar a respeito do outro lado, de nós não cairmos na libertinagem, de não usarmos esse argumento de que nós não estamos presos à lei como instrumento de salvação, para desprezarmos a lei e a palavra de Deus como instrumento de santificação, de nos mostrar aonde nós estamos errando. Paulo vai deixar muito claro que a lei expõe o nosso pecado. E uma vez que a lei expõe o nosso pecado, a gente tem que resolver esse pecado de alguma forma. De uma forma, esses pecados foram resolvidos, a culpa do pecado, no sacrifício de Jesus. Mas, por outro lado, ainda há um domínio, ainda há uma influência do pecado nas nossas vidas que nós precisamos estar atentos e precisamos vencer, precisamos nos distanciar, precisamos de alguma forma olhar para essas coisas que ainda nos dominam e reconhecê-las para que possamos buscar em Deus que sejamos libertos dessas coisas que nos dominam. Então Paulo vai gastar agora do capítulo 5 em diante sobre questões mais práticas. Então Paulo vai tratar aqui, nesse texto que nós estamos lendo, que aquilo que o Espírito Santo faz em nós produz essas ações que são redentivas, produz essas ações que vão nos fazer viver de uma maneira que agrade a Deus. Não é simplesmente o cumprimento de regras, mas é a mudança interna do Espírito Santo que vai produzir alguma coisa nas nossas vidas. E essa metáfora que Paulo está usando aqui, de fruto, não é algo inédito. Paulo não é o primeiro a falar sobre isso, também essa não é a primeira vez que Paulo fala de que existe um fruto que brota da ação de Deus em nós. Na verdade, isso vai começar muito antes, desde o Antigo Testamento nós já vemos Deus falando com o seu povo de que há frutos que são esperados da vida de alguém que foi atingido por essa graça. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Oséias, capítulo 14,
sei se você já leu o livro de Oséias, é um livro muito peculiar, para não dizer o mínimo. É um livro em que Deus usa um profeta, obviamente para profetizar, né, sobre o seu povo, mas ele vivencia uma parábola. Deus usa a própria vida de Oséias como uma parábola viva daquilo que é o seu relacionamento com o povo de Israel. Oséias se casa com uma mulher infiel, com uma mulher que é chamada de adúltera, que tem muitos amantes. E Oséias ama essa mulher profundamente. E Oséias paga as contas dessa mulher com os seus amantes. E Oséias tem todos os motivos para quebrar a sua aliança com essa mulher, mas por algum motivo muito profundo, Oséias não quebra a sua aliança com essa mulher e ele é fiel a ela e ele continua indo atrás dela, continua tentando resgatá-la. Isso te faz lembrar alguma coisa? E Deus fala por meio de Oséias: assim sou eu e o povo de Israel. Oséias está profetizando para aquilo que é conhecido como o Reino do Norte, o reino que ficou conhecido como o Reino de Israel. Quando o reino que era unificado é quebrado em dois, fica o Reino do Sul, que é chamado de Reino de Judá, e o Reino do Norte, que passa a ser chamado de Reino de Israel, às vezes é chamado de Efraim, porque faz parte de uma das tribos que ficou no Reino do Norte. Então, Oséias está profetizando para esse Reino do Norte, que vai ser destruído pelos assírios, exatamente por causa da infidelidade do seu povo contra Deus. Eles estavam se dando a outros deuses. E Deus então usa a vida de Oséias e as palavras de Oséias para dizer: olha, vocês vão ser afastados. Mas esse mesmo Oséias profetiza que Deus há de reconciliar esse povo consigo mesmo. Há de trazer eles de volta a este lugar que é o lugar da sua habitação, como uma expressão da sua fidelidade, da sua bondade, que nada tem a ver com os atos de Israel ou com os atos de, aqui ele vai ser chamado de Efraim. Então, no último capítulo de Oséias, Oséias vai começar a profetizar isso, o retorno de Israel a essa aliança com Deus. Lá no versículo 7, Oséias vai dizer: os que habitavam a sua sombra voltarão e reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Aí no verso 8 ele diz: ó Efraim, falando do reino do norte, ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. E olha o finalzinho do versículo 8: sou como um junípero verde, ou um cipreste verde, outra versão vai dizer. Ele diz: o seu fruto procede de mim. Veja, Deus dizendo a Israel que aquilo de bom que Israel irá produzir no futuro, ele diz: isso procede de mim. Sou eu que estou atuando na sua vida para que você produza. Então, o seu fruto é meu fruto, ou o meu fruto em você. Isso já em Oséias. Nós vemos também o Salmo 1, verso 3, que compara o crente, ou que compara aquele que é o feliz, né, o bem-aventurado, com uma árvore que é plantada junto a ribeiros, e essa árvore dá fruto na estação correta, ou no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Também nós vamos ver nas palavras de Jesus essa comparação da obra de Deus como sendo algo que é um fruto. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola que é chamada de a rainha das parábolas. Nós vemos o relato dessa parábola em Mateus, em Marcos, em Lucas. Em Marcos, quando Marcos registra as palavras de Jesus e os discípulos vêm perguntar o significado dessa parábola, Jesus vai dizer assim: se vocês não entendem essa, como é que vocês vão entender as outras? Mostrando que aquela parábola é a mais importante de todas as palavras do conjunto de parábolas que Jesus contou. E que parábola que é essa? A parábola da semente e dos solos. Que o semeador saiu a semear e a semente caiu, uma caiu à beira do caminho, outra caiu em meio às pedras, outra caiu em meio aos espinhos, mas outra caiu em meio à terra boa. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 13, versos 22 e 23, ao explicar a parábola das sementes e do solo. Ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tradução literal, ela não dá fruto. Não dá fruto. Mas no verso 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Essa frutifica, literalmente a tradução seria essa dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus está falando que a semente
é o Evangelho e que os solos são o coração e as reações do ser humano ao Evangelho. Há aquele que a semente cai, não dá nem tempo dela germinar, vem as aves dos céus, ali ele fala que é Satanás que vem e arrebata, e a pessoa não quer nem saber. Ela ouviu, mas ela nem recebeu. Aí vai falar então daquela que cai em meio às pedras. E ela começa a crescer. É aquele que se empolga, né? Me converti. Mas não converteu não, só se convenceu. Me converti. Aí diz Jesus que porque ela não tem raiz, vem o sol e logo mata. E ele fala que o sol são as dificuldades da vida, são os problemas. Então é aquele que fala assim, não, eu entendi que é Jesus. Mas aí vem as perseguições, as dificuldades na família, no trabalho e tal. E como ele não tinha raiz de verdade, ele então morre. Aquela mensagem, o evangelho não entrou no coração. Mas aqui, nesses dois textos, nós vemos alguém que parece que a mensagem entrou no coração. Um produz fruto e o outro não produz fruto. No primeiro, esses que são sufocados pelos espinhos. E aqui os espinhos, embora a gente pense espinho em coisa ruim, na visão humana são coisas boas. Ele diz que o que produz isso é a fascinação das riquezas e as preocupações com as coisas desta vida, com as coisas desse mundo. Ou seja, recebeu o Evangelho, entendeu, conhece a Cristo. A palavra do Evangelho está no coração. Mas tem um tanto de coisa dessa vida ao nosso redor que nos ocupa a cabeça que não dá para sermos frutíferos. Que sim, entendeu o Evangelho? Está salvo. É uma sementinha que caiu lá e produziu, só que não produz fruto. Porque está tão preocupada com as riquezas e com as preocupações dessa vida cotidiana, que não dá fruto. Jesus vai dizer então do último solo, que é aquele que recebe a palavra e a compreende. A ideia de compreensão aqui é de colocar em prática. Recebe a palavra, entende a palavra, recebeu o Evangelho, mas vive o Evangelho. E vive as implicações do Evangelho. Ele chama esse de aquele que caiu em terra boa. Semente caiu em terra boa. E um dos efeitos que mostra que essa terra é boa é que essa pessoa produz fruto. A produção de fruto é o indicativo de que aquela é uma terra boa. Ela frutifica. João capítulo 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Parece que Jesus se preocupa com esse negócio de fruto, né? E ele continua, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Parece que o agricultor se importa mesmo com esse negócio de fruto. Que aquele que não dá fruto, ele corta para não ficar roubando seiva da videira. E aquele que dá fruto, ele poda, corta também. Só que não é um corte de exclusão, né? É um corte de manutenção, de tirar as coisas que estão atrapalhando. E se tem uma coisa que nos atrapalha na frutificação, são os confortos da vida, né? São as dificuldades. Na verdade, é muito mais possível a gente dar frutos durante a dificuldade do que durante os tempos de bonança. Quando a gente vai para Deuteronômio, por exemplo, Deus fala para o povo, lá em Deuteronômio 6, olha, vocês vão entrar na terra, mas cuidado, para que quando vocês entrarem na terra e comer do bom e do melhor, morarem em casas que vocês não construírem, comerem de frutos de árvores que vocês não plantaram, para que vocês não se esqueçam de mim. Se tem uma coisa que faz a gente esquecer Deus, é quando tudo vai bem. Quando as coisas começam a apertar, aí a gente lembra de Deus, lembra o nosso tamanho, lembra da nossa necessidade, né? Então, se há uma coisa que nos atrapalha, realmente são os confortos da vida. E às vezes Deus vem e poda alguns confortos da nossa vida. Porque Deus se importa muito mais com o nosso caráter, com a nossa vida espiritual, do que com o nosso conforto. E se para moldar o nosso caráter e a nossa vida espiritual Ele tiver que cortar o nosso conforto, por amor, Ele fará. Então, às vezes, tem coisas que a gente fala que foi obra do diabo. Mas às vezes é Deus. Tem coisas que a gente fala, o diabo fez isso, mas não foi. Assim como tem coisas que a gente fala, Deus fez isso, mas não foi também. Às vezes o diabo põe uns confortinhos aqui e ali, para a gente, como diz aí o versículo anterior que a gente leu em Mateus 13, para que a gente fique preocupado com as coisas dessa vida e com o engano das riquezas, e a gente não se torne frutífero. Tem muita gente chamando de bênção que não vem de Deus. E muita gente chamando de luta ou de
maldição, aquilo que é apenas prova, tribulação, coisas que aprimoram o nosso caráter. Então a grande questão é como é que a gente se porta nesses dias difíceis. Porque o pai, o agricultor, ele se importa muito com esse negócio de fruto, a ponto de podar para que dê ainda mais fruto. E Jesus vai dizer, vocês já estão limpos. Essa limpeza da poda acontece, ele diz, pela palavra que eu tenho falado. Como é que o pai poda? Ele diz, usando a palavra. Ele vai usando a palavra, ele vai dando clareza sobre as situações da vida, ele vai dando instruções sobre a vida, ele vai falando com a gente vai olhando ao redor e vai entendendo as podas e vai sendo limpo. Ele diz, vocês estão limpos, porque vocês estão ouvindo a minha palavra. Olha a sequência do texto, ele diz, permaneçam em mim. Isso aqui é muito importante, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus deixa claro que os frutos são produzidos em nós, mas eles só acontecem se nós estivermos ligados nele. É ele que nos faz produzir. E aqui começa algo muito importante que nós vamos ver ao longo de toda essa série. O fruto é do Espírito, mas ele é em nós. É Deus quem opera, mas nós operamos. Não é a nossa força, é a força do Espírito. Mas não é na nossa preguiça, não é na nossa falta de vontade, não é na nossa letargia. Há uma ação conjunta em que Deus produz em nós o fruto e que nós, de alguma forma, estamos frutificando. Então o texto diz que esse que está em Jesus não dá pouco fruto, ele dá muito fruto. E de novo aqui no versículo 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E Jesus termina esse pequeno trecho com a última martelada no caixão. Ele diz, e assim serão meus discípulos. Como é que nós somos discípulos de Jesus? Dando frutos. Veja, meu Pai é glorificado no fato de vocês darem muito fruto. E assim, só assim, é desse jeito, é frutificando, que nós somos reconhecidos de verdade como discípulos de Jesus. Reconhecidos por Jesus e reconhecidos nesse mundo. Porque tem muita gente que fala, eu sou um discípulo de Jesus. E todo mundo que está ao redor fala, não é não. Você pode até ser crente, ter uma religião, mas discípulo de Jesus de jeito nenhum. Que nem se parece, não tem nada a ver com Jesus. Jesus não falava desse jeito, Jesus não agia desse jeito. Jesus não tomaria essas decisões, Jesus não falaria assim, Jesus não trataria alguns relacionamentos desse jeito, Jesus não afastaria algumas pessoas que a gente afasta, e Jesus também não teria algumas atitudes com pessoas que a gente tem, e também Jesus não teria algumas amizades do jeito que a gente tem. Jesus tem uma postura que os seus discípulos têm ou devem ter. Isso é encarado como ser um discípulo de Jesus, e isso é chamado de dar frutos. Então, nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos Jesus falando sobre isso, e nós vemos Paulo falando sobre esse tema também de dar frutos, muitas vezes nas suas cartas. Romanos capítulo 7, verso 4, Paulo vai dizer, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Paulo está dizendo, gente, nós morremos para a lei, não é pela lei que a gente age. Inclusive o capítulo 7 de Romanos, depois se você quiser ler em casa, tem muito a ver com Gálatas. É meio que o resumão de Gálatas. Principalmente Gálatas capítulo 5 e 6. Romanos 7 parece que Paulo está repetindo, ou melhor, Gálatas 5 e 6 parece que Paulo está repetindo o que ele disse em Romanos capítulo 7. E Paulo vai dizer então que pelo fato de nós termos morrido e ressuscitado com Jesus, nós podemos frutificar. É o mesmo tema que ele fala em Gálatas 5, que nós estamos crucificados com Cristo e que agora a nossa vida é diferente, pela morte e ressurreição de Jesus. Nós somos diferentes e agora nós podemos frutificar para Deus. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer, porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. E ele vai dizer no verso 9, pois o fruto da luz, outros manuscritos, vários manuscritos vão aparecer a expressão fruto do Espírito.
Mas os manuscritos mais antigos, que é de onde a NVI faz a sua tradução, vai dizer, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo começa muitas de suas cartas com uma oração. E na oração que ele faz, por exemplo, pelos filipenses, ele diz no versículo 9, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E ele diz no verso 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha aí, de novo, Paulo está dizendo que esse fruto, ele é produzido por meio de um relacionamento com Jesus. De novo, esse mesmo tema. A vida de Jesus em nós produz fruto. O fruto é em nós, mas o fruto é de Jesus, o fruto é do Espírito. Paulo vai dizer a mesma coisa, que esse fruto vem por intermédio de Jesus. Mesma coisa lá em Colossenses capítulo 1, a oração de Paulo. Não deixamos de orar por vocês, pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, diz Paulo, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. De novo, Paulo dizendo que nós somos cheios de conhecimento, de sabedoria e de entendimento, com o propósito de frutificarmos. E esse fruto, ele diz, esse tipo de vida que é essa frutificação, Paulo diz que esse é um jeito de viver de maneira digna do Senhor. Nós vivemos de maneira digna, frutificando. E não é só Paulo que fala isso, mas Tiago também vai tratar disso, Tiago capítulo 3, verso 17. Tiago vai dizer, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Acho que já deu para perceber, né, que a Bíblia fala muito desse tema de fruto. Que quando Paulo está trazendo isso à tona, ele não está visitando um caminho inédito. E por que é tão importante nós sabemos de todos esses temas, que a gente podia explorar ainda vários outros textos sobre fruto? Porque nós precisamos entender o contexto em que isso é escrito. Ou qual é o vocabulário comum daqueles que conhecem a Deus do Antigo e do Novo Testamento, como é que isso se encaixa na mentalidade daquele povo. Eles sabem que há uma obra de Deus que acontece em nós, e essa obra, ela produz alguma coisa. E essa coisa que ela produz é chamada de frutos. Ainda existem outros comportamentos que são chamados de fruto. Por exemplo, Hebreus vai falar que o louvor, que o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, alguém que foi resgatado, esse tem sacrifício de louvor, ou uma vida sacrificial, uma vida que às vezes custa para poder louvar a Deus. Paulo vai dizer em Romanos 15 que ofertar é um fruto de generosidade e de transformação de vida. Paulo também vai dizer em Romanos que ele quer ir visitar os irmãos para compartilhar dons, para que possa colher deles algum fruto espiritual. Então, a prática de edificar uns aos outros também é um tipo de fruto espiritual. E o famoso texto de Mateus 3,8, em que João Batista vai falar com os fariseus que queriam fugir da ira divina, mas não queriam se arrepender, ele diz, busquem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, uma vida que mostre um arrependimento genuíno. Que a sua vida seja de frutos que mostrem esse arrependimento verdadeiro. E Jesus, de novo, lá em Mateus capítulo 7, vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim, e é assim que nós conhecemos as árvores. Então, voltamos para Gálatas 5, em que Paulo então está dizendo do fruto do Espírito, apresentado como resultado da obra do Espírito, como resultado da salvação, como resultado desse nascer de novo. Então, por fruto, e agora nós vamos na acepção da palavra, o fruto, é bom a gente entender que esse fruto ele tem origem sobrenatural, como falamos até aqui. É uma obra do Espírito Santo. Ele faz um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Veja que o contraste está tanto na palavra fruto e obras, quanto no o fruto e as obras. Enquanto que as obras são diversas, e a gente leu aqui muitas dessas obras que são ação de um coração carnal, de um coração que não ama a Deus, de um coração que não foi moldado pelo Evangelho, e a gente vê ali
questões que afetam o relacionamento pessoal, questões que afetam a nossa relação com Deus, questões que afetam a nossa boca, os membros do nosso corpo. Porque o coração não regenerado, ele vai se mostrar de alguma forma. O coração regenerado vai colocar ações que mostram que ele não é regenerado. E nisso, todos nós fomos tocados pelo pecado. Agora, a forma como a gente mostra esse pecado, ela é variada, né? Ela é diferente para cada um. Tem gente que não tem nenhum problema com a boca, que sabe ficar quietinho na hora que precisa ficar quietinho, mas tem gente que, né, a língua, como diz Tiago, é chama, é fogo. Né? Abre a boca e é só lapada. Né? Abre a boca só para falar bobagem. Tem outro que não tem problema com a língua, mas tem problema com os olhos, tem problema com os ouvidos, tem problema com as companhias, tem problema com as ações, tem problema com as reações. Tem gente que é muito esquentada, tem gente que é passiva demais, tem gente que é fofoqueiro, né? Tem gente que usa a boca para poder causar divisão, tem gente de todo tipo. Então, o coração não regenerado, ele tem obras, e essas obras são múltiplas. Agora, olha que interessante, o fruto do Espírito é o fruto. Ele é para todos, de maneira igual. Esse fruto deve ser produzido em todo cristão, todo filho de Deus. Embora ele tenha também várias ações que vão acompanhá-lo, mas ele é para todo mundo do mesmo jeito. A gente estudou há pouco tempo sobre os dons do Espírito, lembra dos dons do Espírito? Nós vimos que existem vários dons. E que o Espírito Santo distribui esses dons como ele quer. Cada um recebe alguma coisa, né? Ou algumas coisas. Mas no que diz respeito ao Espírito, não. No fruto do Espírito, não. Esse é para todo mundo. O fruto todo. Não é, para um Deus vai dar paciência, para outro Deus vai dar longanimidade. Não. Para todo mundo, a ação do Espírito é completa. Por isso que eu não posso dizer, não, eu tenho o fruto do Espírito, mas essa área da minha vida, ela ainda não foi redimida. Não, peraí. O fruto cresce. Né? Por isso que eu coloquei essa mexerica, em alguns lugares chamam de bergamota, né? Esse frutinho, porque é uma boa analogia do que é o fruto do Espírito. É um fruto, que ele tem vários gomos. Se você pegar uma mexerica meio deformada, né? Você vai ver, às vezes, um canto está grandão, o outro está pequenininho, né? Você fala assim, essa mexerica é esquisita, né? É um fruto defeituoso. Fruto do Espírito é esse completinho, por isso que é uma obra do Espírito. Porque, de novo, eu posso ser uma pessoa pacificadora, por exemplo, por uma questão de natureza. Tem gente que é calmo por natureza. Nasceu assim, foi criado assim, viveu assim a vida inteira. É uma pessoa que leva tempo para tirar... Sabe, já viu essas pessoas que levam tempo para tirar ela do sério? Leva tempo para tirar do sério. Mas é algo natural. É aquele fruto da graça comum na vida de uma pessoa. Então pode ser que você diga assim, é uma obra do Espírito. Não, você é calmo por natureza. Já estava ali. Aí você tem que olhar para aquelas áreas da vida que, peraí, ainda estou com o fruto nanico. Porque se essa área da minha vida, que faz parte do fruto do Espírito, não cresceu nos mesmos moldes das outras áreas, significa que por mais que eu esteja me esforçando em algumas coisas, eu preciso de mais atuação do Espírito na minha vida para que o fruto apareça. E o fruto é completo. Na minha relação com Deus, na minha relação com o outro e na minha relação comigo mesmo. É o fruto do Espírito, não são os frutos. Por isso Paulo vai usar o tema, o fruto. É esse caráter, o fruto é o caráter transformado pelo Espírito. Em resumo é isso. Ele tem essas virtudes internas, mas o fruto é esse caráter afetado pelo Espírito de maneira ampla, irrestrita e completa. Ok? Ficou mais triste agora? Ou agora a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né, nessa busca pelo Espírito Santo, para que ele molde o nosso coração. Então o fruto ele tem origem sobrenatural, porque ele é uma obra do Espírito, não da nossa força, não da nossa luta, não da nossa força de vontade, não da nossa disciplina. Embora depois a gente vai ver que existe uma coisa importante nesse processo todo. Mas é algo que o Espírito faz. Se a gente ficar correndo atrás e o Espírito Santo não fizer a obra,
É em vão. E lembra, o Espírito Santo só atua nesse sentido na vida de quem nasceu de novo. Então, para ter o fruto do Espírito, precisa ter o Espírito. E para ter o Espírito, precisa nascer de novo. Então, essa é a primeira coisa, a dependência de Cristo de maneira completa. Novo nascimento. Porque se o fruto não é visto, principalmente ao longo da nossa vida, pode ser um sinal de que nós somos aqueles que se converteram. De novo, Paulo diz para os crentes de Corinto, avalie-se, examine-se cada um para ver se vocês estão na fé. Porque é possível estar enganado a respeito da fé. Paulo está escrevendo isso para uma igreja em Corinto. Paulo está escrevendo esse texto para crentes na Galácia. É possível ter um entendimento sobre Jesus, mas não ter sido alcançado pelo Evangelho de Jesus. É possível ter uma vida religiosa, uma vida evangélica. É possível ter sido batizado. É possível participar de culto, cantar as músicas, ouvir pregação, ler livro cristão, ler a Bíblia, fazer devocional. É possível fazer todas essas coisas sem ter sido alcançado pelo Evangelho de fato. Irmãos, este é um assunto importantíssimo para a vida de todo crente. Não é à toa que Paulo fala, aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Porque a gente pode pensar que é de pé, mas não está de pé. E aí vem as dificuldades da vida, vem as perseguições, como na parábola das sementes do solo, vem os cuidados dessa vida, vem os enganos da riqueza, e a gente percebe que a semente não havia penetrado no solo. Ou escutamos o Evangelho, mas não ouvimos, não compreendemos, não abraçamos, porque Evangelho que não transforma é Evangelho que não salva. O Evangelho que não transforma é Evangelho que não salva. Isso é bom para postar, né? No Instagram, no Twitter. Né? O Evangelho que não transforma é Evangelho que não salva. A ação do Espírito Santo é uma ação transformadora na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Mais do que qualquer outro fruto externo, a obra interna do Espírito Santo, que é esse selo que mostra que nós fomos alcançados. Então, é produzido pelo Espírito, não é algo que é obtido pelo simples esforço, pela disciplina humana. Esse é o contraste que Paulo está fazendo com as obras da carne. A carne é o nosso estado natural, a nossa natureza humana. Aquelas coisas, aquela série de listas, aquela lista com várias coisas que Paulo termina dizendo, e coisas semelhantes a esta. Ou seja, não é só isso, tem muito mais. Mas Paulo não vai gastar a carta inteira falando dos problemas que a gente pode ter na vida por ter um coração carnal. Você pode ver em outras cartas de Paulo, ele vai listando muitas outras coisas. Mas isso essa é a obra da carne, de um coração não regenerado. Mas agora Paulo vai falar que a transformação não é pela lei também. Não é simplesmente conhecer o certo e o errado. Ele diz é algo muito mais profundo. É uma atuação sobrenatural. A consciência de que algo é errado não muda o nosso coração. Entende isso? A consciência de que algo é errado não muda o nosso coração. Será que as pessoas que cometem crimes não sabem que aquilo é errado? Existe alguma lei, agora eu estou falando lei humana, tá? Que diz que corrupção é crime? Existe? Existe? Muitas. Pecular, tem um monte de coisa. Isso impede das pessoas de serem corruptas? Vamos pensar nos políticos. Isso impede dos políticos serem corruptos? O conhecimento de uma lei, ou o conhecimento da verdade, nesse sentido de saber que ela existe, não muda nada na vida de alguém. Agora, um relacionamento com a verdade, às vezes a gente não entende o que Jesus estava dizendo em João 8,32. Ele diz, eu sou a verdade. Depois ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é conhecer alguns conceitos sobre o que é certo e errado. Conhecer a verdade nas palavras de Jesus é conhecê-lo. É ter um relacionamento com Ele. É na mediação de um relacionamento com Cristo que nós somos libertos. Não simplesmente sabendo o que é certo e o que é errado.
Então, nesse sentido, a lei não tem o poder de nos mudar. Ela nos informa o que está certo e o que está errado. Ela não tem o poder. A nossa força não tem o poder de nos mudar. Quanta gente você conhece que disse, eu nunca mais vou fazer tal coisa? Talvez você. Eu nunca mais vou colocar um copo de coca na minha boca. Eu nunca mais vou acordar tarde. Eu nunca mais vou deixar de me exercitar. Eu nunca mais, né? Eu nunca mais. Força de vontade, ela dura um tempo. Mas tem coisas. Quanto crente, eu já vi, que tem uma vida transformada, mas um dia se decepciona, ou com o pastor, ou com a igreja, ou com o irmão, aí se afasta da igreja e faz tudo o que fazia antes. Então não foi liberto. Só parou de fazer algumas coisas por um tempo. Porque a nossa força de vontade nos dá essa capacidade de parar as coisas por um tempo. O medo, o orgulho, a barganha, pode nos fazer parar, né, alguns hábitos por algum tempo. Eu já dei esse exemplo várias vezes, de pessoas que começam a... Pessoas que você sabe que não é muito firme na fé, mas de repente você vê a pessoa está orando demais, está frequentando muito culto, sabe, está fazendo muita coisa, alguma coisa tem. Né? Eu já recebi muita gente em gabinete pastoral que fala, pastor, agora sim, que a minha vida mudou e tal. E a pergunta que eu faço é, o que você quer? Para estar desse jeito, tem alguma coisa no fundo que você quer, que não é Deus. Que Deus é só um instrumento para você tentar encontrar isso que você quer. Às vezes é uma namorada, um namorado, é um emprego, é sair das dívidas, às vezes tem uma perseguição acontecendo na família. Então aí Deus passa a ser aquele que eu vou chantagear com o meu desempenho espiritual, com a minha oração, com a minha frequência nos cultos e etc., para que Ele atenda à minha vontade. Né? É compra. E isso tem poder, viu? Não é à toa que está assim, de igreja cheia de gente que está escravizada pelo medo, pela culpa ou pela ganância. Abarrotada. São as igrejas que mais enchem. Aquelas que falam que Deus vai te dar, ou que Deus vai fazer, e é isso, e aquilo outro. Né? Abarrotada. Que prende pelo medo, pela culpa ou pela ganância. É efetivo. Agora, essa obra que Paulo está dizendo é uma obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vontades. Não é nas nossas ações, é na vontade, o que é mais profundo ainda. Eu sempre lembro de uma irmã da outra igreja que nós pastoreamos, que ela contando testemunho uma vez, ela falou que ela era muito dos bailes, dos bailão. No interior tem muitos bailão, dos forró. E ela disse que ela ia muito, e que depois que ela se converteu, ela continuou indo. Né? E o pastor nunca disse para ela que ela tinha que parar, ou coisa do tipo. Mas teve uma vez que ela estava sentada, vendo o povo dançar, uns caindo para um lado, outros caindo para o outro, vermelho, porque né, no interior é mais polaco, né, e eles bebem, fica vermelho mesmo, sobe para a cabeça. Ela viu aquele negócio todo, ela olhou para o marido dela que estava com ela e falou assim, o que a gente está fazendo aqui? Esse lugar não tem nada a ver com a gente. Ela disse, eu nunca mais pisei num lugar como aquele. Mas por quê? Porque o coração foi afetado. E isso é muito mais efetivo do que qualquer efeito religioso, do que qualquer mudança, seja ela por motivo que for. Quando o Espírito faz essa obra no nosso coração. Por isso essa obra ela é sobrenatural. E então o fruto é natural. Aí natural, entre aspas, né? Natural e esperado, mas no salvo. Ele é natural nesse sentido porque ele é produzido pelo Espírito na vida daquele que nasceu de novo. Então, aquele que recebeu o Evangelho, aquele que foi afetado pela graça, aquele que tem o Espírito, vai produzir da sua nova natureza esse fruto. Por isso que ele é esperado. A origem é sobrenatural, mas esse crescimento, essa mostra, ela é natural para essa nova natureza. A natureza humana caída produz as obras da carne. Mas essa nova natureza que é afetada pelo Espírito, ela vai produzir esse fruto. Então é esperado que aquele que foi afetado pelo Evangelho tenha fruto. É esperado que a vida dele vai mostrar que ele foi atingido pelo Evangelho. Então esse é um resultado da presença do Espírito. É uma evidência visível de que a vida dessa pessoa foi transformada. Por isso que é o fruto, né? É como as faces de um diamante. O diamante é uma pedra só, com várias faces.
E John Stott vai falar que essas faces, elas espelham uma parte do caráter de Jesus. Jesus é o que viveu de maneira plena todas essas facetas do fruto do Espírito. E por falar em John Stott, tem uma frase dele que ele diz: uma simples leitura destas graças cristãs deve ser o suficiente para encher de água a boca e fazer o coração bater mais forte, porque este é um retrato de Jesus Cristo. Nenhum homem ou mulher, até hoje, apresentou essas qualidades com tal equilíbrio ou perfeição como o homem Jesus Cristo. Assim, esse é o tipo de pessoa que todo cristão gostaria de ser. Porque afinal a obra do Espírito é nos conformar à imagem de Jesus. Esse retrato que Paulo está mostrando é a imagem de Jesus. O que a carne faz conosco é nos desumanizar. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que Jesus era tão homem, que ele só podia ser Deus. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos de Jesus e da obra do Espírito, nós vamos nos humanizando. Nós vamos nos tornando aquilo que nós fomos criados para ser. O problema é que o pecado nos faz menos humanos. Nos faz mais bicho. E como é que o bicho age? No instinto, na raiva, por fome, por autoproteção, não é? E Jesus vai ensinar um caminho oposto. Um caminho que diz, se negue. Se alguém te dá um tapa no lado do rosto, o que é isso? Não é violência. Não é violência. Tapa no lado do rosto é ferir a honra. Jesus fala, ao invés de tentar ganhar a sua honra e dizer, eu não levo desaforo para casa, dá outro lado. Ore por aqueles que te perseguem. Desejem bem a quem te faz mal. O que é isso? Isso é antinatural. Pelo menos antinatural no sentido humano caído. Mas uma vez que nós fomos habitados pelo Espírito, nós produzimos esse fruto que é antinatural, mas é natural. É o novo normal. Lembra do novo normal? É o novo natural, é a nova natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados. O que é regenerar? Nós fomos gerados de novo. É como se Deus ficasse grávido de nós de novo e nós nascêssemos. Nós fomos feitos uma outra coisa a partir de um relacionamento com Cristo por meio do Espírito Santo. Esse fruto é de origem sobrenatural, ele é natural e esperado do salvo e ele precisa de condições adequadas. Aí vem a gente. Não sei se já plantou alguma coisa. Quando eu morava no interior, a gente tinha umas tentativas de plantação. É só raiva. Achava que colocar a sementinha lá, né, regar de vez em quando era o suficiente. Mas vem praga, vem bicho, né? Plantei um tomatinho daqueles tomatinhos cereja, assim, vou comer tomatinho cereja até, né? Mas encheu de cochonilha, virou um negócio, ficou todo esbranquiçado, morreu. Mas peraí, o negócio não é natural, não é só plantar. Aí a gente lembra que desde a queda, plantar não é algo fácil. Desde que a gente escolheu comer outro fruto, né? Que não o fruto da árvore da vida, mas outro fruto, que nós estamos colhendo o fruto do suor do nosso rosto. Né? Que esse mundo está produzindo abrolhos, como diz uma versão, ervas daninhas. É difícil, é complicado na vida agrícola e na vida espiritual. Não é isso que trata Gálatas 5, do 16 até o 25? Falando que tem uma guerra, a carne, o espírito, as duas vontades são contrárias e elas estão batalhando o tempo todo de forma que você não faz o que você quer. Paulo está dizendo, há um fruto que é esperado, mas parece que esse fruto não está saindo, porque tem alguma coisa que está impedindo esse fruto. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre frutificar, como sendo um sinônimo de santificação, como sendo um sinônimo de amadurecimento, e tudo isso é obra de Deus em nós, mas nos envolve. Há um caminho que é esperado. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, de que todo mundo que recebeu essa palavra, ele diz, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa.
Essa é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, por louvor da sua glória. Paulo vai dizer, todo mundo que recebeu o Evangelho, recebeu o Espírito. Isso não é algo que a gente faz, isso é algo que Deus fez, é uma ação do Senhor, não é algo que Deus vai fazendo, Deus vai nos selando, desselando, não, você errou, agora você tira o selo, agora põe o selo de novo, né? O Espírito não fica entrando e saindo, é um selo, é uma garantia. A presença do Espírito é a garantia de que nós vamos ser salvos e que se nós vamos ser salvos, então o processo de Deus da salvação aqui vai acontecer. É isso que Paulo vai falar em Efésios. Então essa é uma obra que não depende de nós. A salvação está lá. Agora a santificação, o amadurecimento, a frutificação é uma obra que nos envolve. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, para nós não entristecermos o Espírito Santo, em Efésios 4:30. A Bíblia fala que nós não podemos apagar o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Então é possível apagar o Espírito. A Bíblia diz em Efésios 5:18 para nós nos enchermos do Espírito. Então há algo do Espírito em nós que tem uma responsabilidade nossa, que tem a ver com essa atuação ou do quanto nós vamos nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo. A disponibilidade, a poder, a intenção de Deus, mas essa santificação, ela é uma obra sinergista. Ou seja, Deus faz e a gente faz junto com Deus. Ela não acontece pelo nosso esforço, ela é uma obra de Deus. Mas ela não acontece na nossa preguiça. Ela está na nossa disposição. É por isso que a gente vai ver várias vezes a Bíblia nos falando sobre desenvolvimento. Nós vamos ver Paulo, nós vamos ver o autor de Hebreus, dizendo já era para vocês estarem crescidos, já era para vocês estarem ensinando, mas vocês estão aprendendo de novo, leitinho, e tem que dar leite de novo para vocês, porque já era para ser adulto. Né? A gente vai ver essa questão, que há um desenvolvimento que cabe a nós. De novo, a obra é do Espírito. Assim como a gente vai plantar alguma coisa e vai regar, e vai ficar de olho, né, para os animaizinhos não virem destruir, vai ficar de olho se tem uma praga, para tirar aquela praga, mas a gente não está fazendo nada, presta atenção, não está fazendo nada para que aquela semente germine, para que as folhas façam fotossíntese, para que a natureza daquela semente produza frutos. É obra do solo, é obra da água, da chuva, é obra do sol, mas a gente pode atrapalhar ou não nesse processo. Se a gente não se envolver, vai dar fruto? Até pode dar, um frutinho aqui, outro frutinho ali, mas é ralo, é sem qualidade, é sem constância, e do mesmo jeito que vem, vai. Por isso, existe uma necessidade de vigilância. Afinal, gente, é disso que toda essa porção está tratando. Como é que começa o texto e como é que termina o texto? Começa no versículo 16, termina no 25. E o que diz o verso 16? Olha lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É assim que começa. Vivam pelo Espírito. Há algo que você tem que fazer para que esse fruto aconteça, que é viva pelo Espírito. E termina essa sessão dizendo, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele começa falando sobre isso. Só vai ser produzido se a gente viver pelo Espírito. É o Espírito que produz. Mas quando a gente vive pelo Espírito. Está entendendo? As traduções, elas vão fazer divisões artificiais do texto, né? Em capítulos, em versículos. Mas é bom a gente ler a carta como um todo. Porque Paulo vai retomar esse assunto no capítulo 6, verso 8. Quem semeia, olha aí o tema de novo agrícola aparecendo, ele diz, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Do que Paulo está falando? Ele volta para o tema de carne e Espírito. Quais são as sementes que nós estamos lançando? Se nós estamos lançando sementes para a carne, é da carne que a gente vai colher destruição. Mas se estamos lançando sementes para o Espírito, ele diz, nós colheremos vida eterna. E é bom nós lembrarmos que vida eterna, na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, não fala simplesmente do nosso destino eterno. Vida eterna é uma qualidade de vida.
Vida eterna é o jeito que a gente vive aqui e agora, que vai perdurar pela eternidade. Mas já é o jeito que a gente vive. É a vida da qualidade da eternidade. É aquele que não é dirigido pela sua própria natureza caída, mas é dirigida pelos valores da vida eterna. É alguém que recebeu uma nova vida. Então Paulo diz, nós estamos semeando o tempo todo. Se a gente semeia para a carne, é carne que a gente vai colher e é destruição que a gente vai colher. Se a gente semeia para o Espírito, é vida que a gente vai colher nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa emoção, na nossa estabilidade emocional. Sabe? Às vezes a gente está em crise emocional porque a gente está semeando demais para a carne e menos para o Espírito. Aí a gente quer que Deus guarde o nosso coração, mas a gente não faz o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, né? A gente não apresenta as nossas questões a Deus em oração, a gente não verbaliza, não conta para ninguém nem para Deus. A gente não mantém a mente fixada naquilo que é bom, naquilo que é nobre, naquilo que é justo, naquilo que é louvável. A gente não ocupa a mente com essas coisas. A gente ocupa a mente, às vezes, com será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que está acontecendo isso, e se acontecer aquilo, e se eu não der conta? E aí vai enchendo a cabeça de picuinho. A gente não coloca em prática as coisas que a gente aprende na Escritura e com as pessoas da vida da fé, e a gente quer que, de alguma forma, o nosso coração seja guardado. Não dá. Agora, Paulo diz que quando a gente semeia para o Espírito, a gente colhe vida, nesse sentido mais amplo. A vida em todos os sentidos. Não só o que acontece depois daqui, mas aqui e agora. O jeito que a gente vive aqui e agora. A qualidade de vida e de existência que a gente vive aqui e agora está relacionada com as sementes que a gente lança. Aí a pergunta é, o que é que nós estamos semeando? E como é que a gente semeia? Bom, isso tem a ver com os nossos pensamentos. Isso tem a ver com os nossos hábitos e o nosso estilo de vida. Isso tem a ver com as nossas companhias, com as nossas amizades. Tudo isso é um jeito de semear. Tem a ver com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos ouvidos, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, as coisas que a gente deixa entrar pelos nossos ouvidos e ocupar a nossa mente, o tipo de lazer que a gente escolhe fazer, os tipos de amizade que a gente deixa nos influenciar. Ah, mas Jesus andava com todo tipo de gente. Ok. Mas quem que era a influência? E quem eram os influenciados? A galera que não era influenciada por Jesus não ficava muito tempo com ele, não. Rapidinho estava ralando. Era 2, 3, Jesus ficava sozinho. Porque Jesus andava assim, no meio de muita gente. A gente precisa andar no meio de muita gente. Principalmente com gente que não conhece a Deus. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para viver o mesmo tipo de vida que essas pessoas vivem. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Que não se deixa influenciar, que não imita a conduta e que não tem como parceiro de vida quem não ama Deus. Então isso fala muito de como nós somos influenciados. Quais são os sistemas que influenciam a nossa mente? E isso é semear. E a gente pode semear para a vida e para a morte. Paulo vai usar várias metáforas. Ele vai usar a metáfora, por exemplo, de mudar de roupa. Ele fala, se despir do velho homem, né? E revistam-se do novo homem, que é esse, tira o velho, coloca o novo. Ele vai falar sobre competições atléticas, ele fala sobre correr atrás de algumas coisas e fugir de outras coisas. Ele fala sobre esmurrar. Ele fala, eu esmurro o meu próprio corpo para que, tendo ensinado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele está falando de luta, de esportes olímpicos da sua época. Ele diz, tem uma batalha que eu estou travando e essa batalha é comigo mesmo. Eu bato em mim mesmo. Enquanto a gente vai tentando bater nos outros, né? Inclusive essa é a obra da carne, inimizade, né? Discussões, facções, inveja, quem está batendo nos outros. Paulo diz, eu bato é em mim. Eu que preciso apanhar de mim mesmo. Para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. E Paulo vai dizer aqui em Gálatas, como nós já vimos em outros momentos, ele fala sobre matar, fazer morrer essa velha natureza. Ele diz que a nossa velha natureza, ainda no capítulo 5, foi crucificada. Ele diz a nossa carne foi crucificada. O que é crucificar? É matar. Está lá. De vez em quando ela sai da cruz, né? Ela volta lá. Eu gosto da frase que eu falei do Martim Lutero, né? Lutero falando, eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar. E é bem isso.
Às vezes a gente percebe. Já vi gente falando assim, não, eu me batizei, mas batizei de boca fechada, a língua não molhou. Então, minha língua não é batizada. Por isso, usa a língua para todo tipo de coisa, né? Então, essa metáfora agrícola aqui, de Paulo, é a que mais, então, na minha opinião, pelo menos, é a que mais se adequa a essa transformação. Que fala desse processo natural, desse processo que é constante, desse processo que é o nosso último ponto aí, progressivo. Ele cresce, mas ele cresce progressivamente, é um contínuo amadurecimento, como Jesus diz lá em Marcos 4, 28, falando sobre o reino de Deus. Ele diz que a terra, por si mesma, frutifica, primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Jesus vai falando do que é um processo, ele está falando sobre o reino de Deus nesse contexto. De que o reino de Deus vai se manifestando até que chega a hora dele, vai crescendo, crescendo. Mas também o Antigo Testamento vai dizer que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, é como o sol que vai nascendo, né? Vai brilhando, 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 até que se torna dia perfeito. A transformação do Espírito na nossa vida é contínua e ela é progressiva. E isso é muito importante para a gente saber, isso é muito bom da gente saber, né? Porque não é para a gente, essa santificação gradual, não é uma desculpa para a nossa pecaminosidade. Não, é que, né, Deus está me santificando, então a gente age com preguiça, né, com licenciosidade, não é isso. Não é para a gente usar isso como desculpa, mas é para que a gente entenda que há um processo de Deus nas nossas vidas que leva tempo. Para a gente também não ter uma postura de desespero desnecessário. Não, Deus vai transformar a nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa luta interna. O nosso coração está reconhecendo o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente se incomoda com o pecado. Se existe essa luta, significa que eu estou vivo. Significa que o Espírito Santo está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que Ele vai me transformar. Entender que esse é um processo gradual me faz olhar com mais boa vontade para mim mesmo e melhor, me faz olhar com mais boa vontade para o outro. Respeitar a maturidade e a imaturidade do outro. Às vezes é necessário dar um chacoalhão aqui e ali, né? Mas entender que as pessoas crescem em tempos diferentes. E esse crescimento está diretamente relacionado com a busca. Com o quanto nós nos envolvemos com Deus e com a sua palavra. Como o autor de Hebreus diz, já era para eles lá serem mestres, mas ainda estavam no leitinho. Tem um tempo. O tempo só não resolve todas as coisas, mas há coisas que levam tempo. Não é assim nos frutos. Nasce a florzinha, aí ela abre, aí ela é fertilizada, aí começa o frutinho, ele vai crescendo, vira um fruto verde, ele se torna maduro e ele se torna gostoso e comestível. A vida cristã é assim, até o dia de Jesus. Ele é crescente. E entender que é um processo também vai nos advertir contra os jardineiros charlatões, sabe? Que é tudo muito fácil, sabe que é tudo muito fácil? Numa oração vai resolver os seus problemas. A pessoa está com crise no casamento, aí ouve aquele que tem o dom de transformar casamentos com oração, mas não muda o caráter, não muda a forma como trata a esposa, não muda a forma como trata o marido, quer resolver na base da oração. Desculpe, eu creio no poder da oração, mas tem coisas que a oração não resolve. Porque tem coisas que são coisas da nossa ação. Oração sem ação é só falação. Vamos só mais uma frasinha. É só falação. A ação endossa as nossas palavras. Senhor, me dá um emprego, mas não levanta da cama, não sai distribuir um currículo, não se capacita para ter uma vaga melhor, mas está orando para Deus dar um emprego. Então, a ênfase aqui de nós entendermos que é um processo progressivo é para saber que não é um passe de mágica. Existem coisas que acontecem rapidamente. Existem coisas que a gente se livra do dia para a noite, mas existem outras que vão ser fruto do nosso trabalho, do nosso esforço durante muito tempo da nossa vida e talvez até o fim da nossa vida. Mas isso não é ser menos crente. Isso é ter a necessidade de desenvolver ainda mais a dependência de Deus naquela área. Tem áreas que a gente tem que fugir, que a gente não dá conta de vencer. Tem pecados que a gente encara de frente e diz não, mas tem coisas que a gente foge porque a gente sabe que não vai dar conta. Que a gente nem chega perto, porque sabe que se chegar perto vai dar ruim.
Eu costumo dizer que quem está se recuperando da cachaça, sabe, era das cachaças, era alcoólatra, quem está se recuperando do alcoolismo, não entra no boteco para comprar linguiça em conserva, salsicha em conserva. Não passa nem perto, porque ele sabe a sua fraqueza. Evita estar em certos lugares, evita estar com certas pessoas, evita fazer certas coisas. Porque sabe que essas coisas são um gatilho para coisas maiores. Por isso que a gente foge, não é do mal que a Bíblia fala para a gente fugir. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Parece mal, nem chega perto. Mas nem é mal, mas foge. É aparência, parece mal. Nem da aparência a gente fica perto, entende? A gente tem que aprender a se desconfiar mais das suas próprias ações, motivações. Então, tem uma frase que eu ouvi muitas vezes pessoas dizerem, que eu discordo completamente. A frase de Deus tem pressa. Não, o Espírito Santo trabalha em processos na nossa vida. Deus age paulatinamente na nossa vida. Nós vamos crescendo. Porque quando nós pulamos etapas, nós não amadurecemos. E às vezes existem etapas que a gente precisa passar para poder amadurecer. Tem certas coisas que vêm depois de outras coisas. Às vezes a gente está esperando algo aqui, só que tem um tanto de coisa aqui que a gente ainda não venceu. E que Deus diz, você não pode chegar lá. Não dá para você pular esse tanto de degrau que você vai cair. Começa daqui. Aquele que é fiel no pouco é colocado no muito. Aquele que não consegue ser fiel aqui não vai ser colocado lá. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais energia, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu faria. Mas você não faz com o que tem aqui no pouco. Faz com o pouco que tem. Faz o melhor com o pouco que tem. E Deus vai abrindo espaço para fazer mais e te dar mais capacidades. É isso que o Espírito Santo vai agindo em nós. Então é algo progressivo. E agora sim, esse é o último de verdade. O fruto do Espírito são essas virtudes estruturais. Não são apenas ações. Elas estão ligadas aí ao nosso relacionamento com Deus, aí fala de amor, alegria, paz, isso que a gente vai ver nos próximos encontros. Elas são relacionadas com o próximo, e aí a gente vê paciência, amabilidade, bondade. E elas estão relacionadas conosco mesmo. Fidelidade aqui não é a fidelidade de Deus, mas é a nossa fidelidade, para com Deus e para com as pessoas. Sermos confiáveis. É a mansidão e é o domínio próprio. E é interessante que quando a gente olha para essa lista aqui, elas são exatamente as qualidades necessárias para a gente vencer as obras da carne. Porque lá tem idolatria, feitiçaria, que é a tentativa de nós encontrarmos completude naquilo que não é Deus, em coisas transcendentes que não são Deus. Mas se a gente tem amor, alegria e paz que vem de Deus, o amor, a ágape, a alegria da salvação e a paz que excede o entendimento que está ligada na nossa relação com Deus, a gente não precisa dessas coisas. Aí as coisas relacionadas com o próximo, e a gente vê um monte de coisa lá falando sobre inveja, discussão, né, um monte de coisa que fala dessa briga. Mas se a gente é paciente, amável e bondoso, não tem treta, não é? Não tem treta. Não fica criando divisão. Por quê? Porque é amável, é paciente, é bondoso. Da mesma forma, nós vamos ver os excessos para com o corpo, tanto nas questões que ali aparecem como questões sexuais, como ele fala sobre bebedices e glutonarias, ou todo tipo de excesso. Só pratica todo tipo de excesso e só usa as coisas boas do jeito errado quem não tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não consegue se controlar. E olha que interessante, o fruto do Espírito, o controle do Espírito gera autocontrole. Peraí, mas é o controle do Espírito ou é o nosso controle? É os dois. É ser controlado pelo Espírito, é ser autocontrolado. É a ação do Espírito em nós. Tá? Aí para a gente terminar a frase aí do Stott. Stott vai dizer, a verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em algum ser humano não são as suas experiências subjetivas e emocionais, nem sinais espetaculares, mas sim as qualidades morais como Cristo as teve. Gosto muito dessa frase do Stott. Aquilo que mostra que nós somos de fato tocados profundamente por Deus não é o nosso desempenho religioso externo. Não são as nossas experiências subjetivas, emocionais. Eu vi Deus, eu caí, me soprou, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Não são essas experiências sobrenaturais e subjetivas que mostram que Deus nos tocou profundamente. Mas quem nós somos desde o nosso encontro com Cristo. Eu vi um pastor dizendo uma vez, a questão não é se você aceitou Jesus ou não aceitou. A questão é quem você se tornou desde esse momento. Tem muita gente que levanta a mão, que vai à frente. Eu nem faço isso aqui na igreja, não sei se você já percebeu isso.
Porque eu penso que isso é algo profundamente pessoal. E uma pessoa pode achar que por levantar a mão e vir aqui à frente que ela está salva. Mas não é esse ato que torna alguém salvo. O que torna alguém salvo é a convicção de que ele precisa de Cristo. Então não é uma experiência subjetiva, não é uma experiência, eu chorei. Tem muita gente que chora, seca as lágrimas e continua sendo a mesma pessoa. Ouve uma mensagem, ou lê a palavra, chora, vai no culto hoje, Deus falou comigo, mas durante a semana continua sendo o mesmo cavalo com a esposa, continua sendo o mesmo boca suja no trabalho, continua sendo o mesmo egoísta que só quer as coisas para si, continua sendo o mesmo que só quer dinheiro, grana, fama, sucesso, quer ser notado, quer ser apreciado, continua sendo a mesma pessoa. Chorou, arrepiou, babou, sapateou, caiu, mas isso não alterou em nada o caráter e o coração. Então essa frase do Stott resume muito bem a ação de Deus e do fruto do Espírito em nós, que é essa prova de que Deus de fato nos tocou. Né? Então são coisas subjetivas. E aí, diante disso, o que a gente faz, gente? Já que tem origem no Espírito, então a gente precisa de humildade e fé, né? Reconhecer que não é a gente e reconhecer que a gente precisa de Deus. E já que é um crescimento natural dentro dessas condições adequadas, a gente precisa de disciplina, oração, disciplinas espirituais, lançar as boas sementes, estar em ambientes como esse, orar mais, ler mais as Escrituras, ter mais amigos espirituais, ser fortalecido pela palavra, pela oração, pelos bons hábitos, pela vigilância. Né? E já que esse crescimento ele é progressivo e gradual, nós precisamos também de paciência. A paciência é impaciente, né? Eu quero muito, mas eu sei que há um processo de transformação. Eu quero muito que aconteça, mas eu sei que é um processo. Então é esse incômodo, eu quero, mas saber que Deus está trabalhando no nosso coração e esse processo acontece em nós e acontece com outros que amam ao Senhor. Então precisamos ter paciência também com os mais fracos na fé, os mais novos na fé, ou aqueles que estão há muito tempo na fé, mas que ainda estão no leitinho, paciência. Né? E a gente vai ajudando. Humildade, fé, disciplina e paciência. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus.